Olá, tudo bem? Eu estou aqui agora para recapitular uma discussão que está acontecendo no grupo do Facebook de cinema da UF. Aconteceu ontem o início dessa discussão num tópico do estudante de cinema da UF, Eduardo BP, ontem às 1h06 da manhã. Eu estou com o tópico aqui bem na minha frente. O que eu vou fazer? Eu vou ler os posts para vocês, porque muitas pessoas chegaram atrasadas na discussão e ficam um pouco acanhadas de ler os 153 posts que foram feitos até agora. Então eu acho que, de uma forma oral, até as pessoas que têm dificuldade de concentração vão poder acompanhar essa discussão através do poder da minha voz, que vai ler tudo isso para vocês. Inclusive, se tiver algum aluno de cinema que tem deficiência visual, também vai ser uma forma dele acompanhar isso. Embora eu não tenha certeza que existem muitos alunos com esse tipo de deficiência, que com certeza atrapalharia o curso de cinema. Então acho que é entre várias dificuldades que esses alunos devem ter. Então devemos sempre procurar ajudar essas pessoas ao máximo. Porque acho que é o nosso dever, não só como estudante, mas como ser humano, tá ligado? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar. O tópico começa com a seguinte mensagem singela. Abre aspas. Se você discorda de tanta coisa, vírgula, por que você está na universidade? Interrogação. Fecha aspas. Ouvi isso de um professor de cinema e ainda estou pensando melhor na resposta. Ponto. Aí vem o primeiro post. Eu fui o primeiro, queimei a largada, cheguei logo e antes de todo mundo eu estava lá a minha resposta. A minha resposta foi a seguinte: para poder pagar a meia no cinema. Tiveram 63 curtidas até esse momento, que me deixou muito orgulhoso. Significa que essas pessoas realmente viram valor. Eu queria inclusive agradecer nominalmente a todas elas, as pessoas que me ajudaram muito. Hoje eu acordei muito melhor pensando que todas as pessoas gostaram do que eu disse. Essas pessoas foram as seguintes: primeiramente o próprio Eduardo BP, em seguida Will Packer, depois Mika Makino, aí Rafael Romão da Selva, Camila Oca, Max Ronjanek, Fernanda Hiraga, Pedro Nascimento, Ícaro Leal, Matheus Tiengo, Cauê Dias Baptista, Marina Beatriz Freitag, Rebeca Fortes, Mariana Ramos, Laura Mondolo, Yushi Inimaro, Yantibé, Maria Vitória, Daniel Velutini, Karino Show, Daniel Abib, Lucas Fratini, João Vitor Almeida, Jessica Hartmann, Luana Bering, Marina Garcês, Gustavo Silveira, José Chaves, Josimar Dias Júnior, filho do Josimar Dias pai, Jéssica Dias, Clara Ferrer, Ricardo da Fonseca, Luiz Augusto Guedes, Thiago Silva, Verônica Vilela, Maísa Andrade, Daniel Guerra, Caio Fagundes, Lucas Andrade, Nicolas Lobo, Olivia Nila Bock, Patrícia Cavaleiro Cruz, Letícia Ribeiro, Luísa Tulani, Guilherme Latini Alonso, Henrique Hoffmaster, João Paulo Dias, Musta Júli, Vitor Medeiros, Fora Canabrava, Luiz dos Santos, Antônio Rodrigues, Fernando Constantino, Gabriele Lemos, Felipe Ferreira de Almeida, Thiago Amate, desculpa o erro, Vitor Narciso, Fernando Ferreira, Murilo Barbosa Simões, Cleiton Xavier, Luca Batista, Belo Sorriso, Félix Lessa, Gabriel Alves. Quero agradecer a vocês realmente me dão força para continuar. E eu vou realmente continuar aqui. Aí vem a mensagem do Yantibé. Foi lançada aqui 1h08. O mesmo momento, foi quase simultâneo. Eu mandei a mensagem e já chegou a dele logo em seguida. A gente foi ali, foi um empate quem foi primeiro. Ele disse o seguinte: Yantibé, o mais interessante dessa frase é a origem dela. Ponto. Yantibé, haha. Eduardo BP, a origem só poderia ser essa. Ponto. José Chaves, polêmica. E aí postou uma foto da apresentadora de televisão, Luciana Gimenez, dando um olhar um tanto quanto ameaçador aqui para o público espectador. Fernanda Hiraga, ai. Thiago Amate, com essa polêmica, ponto. Todo semestre tem. Max Ronjanek, vai ter que explanar essa história aí,
melhor na próxima bebedeira. Felipe Lopes, só trabalhamos com nomes, ponto. No aguardo da inbox, ponto. Eduardo BP, Felipe, vírgula. Evidentemente, nomear não é intenção, ponto. Este post não foi uma acusação, vírgula, mas quase um pedido de sugestões sobre qual resposta seria possível. Matheus Tiengo, se não fosse para ser crítico, vírgula, não estaria na universidade, ponto. Matheus Tiengo, não deveria ser a universidade um local livre para o encontro e a discussão entre pensadores críticos de interrogação. Felipe Lopes, nomear não é acusar, ponto. A vida para a galera que ainda estuda para as pessoas refletirem se pegam ou não, a matéria deixa infeliz, ponto. Matheus Tiengo, se é só para formar, abre aspas, profissional, fecha aspas, por, abre aspas, mercado, fecha aspas, vírgula, não deveria nem ser chamada de universidade, ponto. Felipe Lopes, pior que também nem fazem isto, ponto. Nino Ottoni, a universidade há muito tempo não é mais um lugar para ser crítico, vírgula, infelizmente, reticências. Isso é só mais uma prova, ponto. João Arthur, a única resposta possível para mim é esta, dois pontos, abre aspas. Eu não concordo com a universidade, mas estou nela para não deixar que o número de coisas que a funde tenda a zero, ponto, vírgula. Estou nela para modificá-la, vírgula, para produzir diferença, vírgula. E a primeira que produzo é sua dúvida, fecha aspas, ponto. João Arthur, a universidade é lugar de críticos, vírgula, de loucos, de sonhadores, ponto. É lugar para isso tudo, exclamação. Enquanto houver gente que assim se comporte, vírgula, este será o lugar dessas pessoas estarem, ponto. João Arthur, Paulo Freire dizia, na sua Pedagogia do Oprimido, sobre o grande problema da inexorabilidade das circunstâncias, ponto. Pois o medo da mudança faz com que olhemos para a realidade como inexorável, vírgula, intransponível, ponto. Mas o que almejamos é só o possível, ponto. O impossível ainda está muito adiante, ponto. Juliano Trajano, vixe. Paula Vaz, não sei que frases retiradas do contexto ajudam... Não sei se frases retiradas do contexto ajudam como referência, vírgula. Edu, reticências. Nino Ottoni, tem isso também, reticências. Eduardo BP, claro, vírgula, Paula, ponto. Por isso eu disse que não seria certo expor algum professor nomeadamente, ponto. Mas independentemente do contexto, vírgula, a frase existe, ponto. Queria me ater menos ao professor e mais à resposta. Paula Vaz, o contexto não significa o professor, vírgula, e sim o conjunto de frases ao qual esta estava anexada, reticências. Qual foi a discussão em si, vírgula? Pois essa frase, separadamente, pode significar diversas coisas, vírgula, que talvez juntamente com tudo aquilo que foi de fato dito como argumento deste professor, vírgula, possam ser interpretadas de forma diferente, reticências. Rafael Romão da Selva, Paula, vírgula, acho que não é questão de contexto, vírgula, assim como não se trata de um professor em particular, ponto, vírgula. É evidente que muitos estudantes só se levantam para reivindicar seu gosto, vírgula, não apresentam preocupações algumas com a sociedade desigual onde vivem e ainda são contra a instalação de uma praxis crítica dentro da universidade, dois pontos. Caso contrário, vírgula, não continuariam sentados esperando, ponto. Rafael Romão da Selva, e é óbvio que alguns professores representam estes estudantes. Matheus Tiengo, o que afinal, vírgula, era a questão a ser discordada, vírgula, Edu, interrogação. Não entendo como isso possa ter relevância, vírgula, visto que, abre aspas, estar na universidade, fecha aspas, não tem como necessidade primordial o impedimento de discordância, abre parênteses, do que quer que seja, fecha parênteses, traço, quer dizer, dois pontos. Estar na universidade não te impede de discordar de absolutamente nada, abre parênteses, ou tudo, fecha parênteses, vírgula. Então, vírgula, creio que a questão sobre a qual se discordou torna-se um pouco irrelevante, ponto. Mas sei lá, vírgula, só jogando minha opinião, ponto. As pessoas parecem querer saber qual foi, ponto. Rafael Romão da Selva, mas também me preocupa esse papo de, abre aspas, professores cuzões versus alunos oprimidos, fecha aspas, vírgula, que aparece até em discussão de diretório acadêmico sobre autonomia de discussão de temas, ponto. Nino Ottoni, acho que o que a Paula quis dizer não foi em relação à questão discordada, vírgula, mas sim em relação ao contexto da frase dita pelo professor, ponto. Quer dizer, vírgula, tirar uma frase do contexto pode dar uma ideia totalmente oposta, vírgula,
às vezes, ponto. Rafael Romão da Selva. Eu entendi o que a Paula quis dizer, ponto vírgula. Assim como não duvido de formas que alguns professores pensam, ponto. Discutir a validade ou não do que Edu disse é continuar a querer calar uma discussão sobre a cultura universitária. Nino Tony, não acho, vírgula, porque conhecendo bem a UF, tem grandes chances das pessoas criarem uma cruzada contra o professor por causa disso, abre parênteses. Já pediram o nome dele diversas vezes nesse post, fecha parênteses, ponto. Não estou nem dizendo em relação a quem postou, vírgula, que aliás se negou a colocar o nome, ponto. A discussão é válida e necessária, ponto, mas acho que ser advogado do diabo nunca fez mal a ninguém, traço. Aliás, vírgula, é bem necessário também, ponto. Matheus Tiango, eu entendo, traço, poderia ter sido uma provocação, vírgula, poderia ter sido uma questão retórica, vírgula, poderia ter sido uma frase no meio de outras que a ressignifiquem, ponto. Tenho uma forte impressão de que não foi esse caso, vírgula, mas entendo, ponto. Rafael Romão da Selva, asterisco, advogado do diabo, asterisco. Nino Tony, olá, vírgula, Rafael, vírgula, você quer uma discussão sobre a cultura universitária, vírgula, mas adota uma postura passiva-agressiva quando alguém apenas tem um outro posicionamento, ponto. Vamos sempre lembrar que a universidade se tornou um cemitério de pensadores, muito por causa dos alunos também, ponto. Rafael Romão da Selva, vocês contribuem para uma meta-discussão, e eu que sou passivo-agressivo, interrogação, contesto todo e qualquer programa e currículo que não acredito, vírgula. Contesto avaliações, vírgula, chamadas em todas as disciplinas que participo, vírgula. Atuo em extensão e pesquisa e contribuo para as atividades comunitárias, ponto. Se você quer realmente discutir, vírgula, bora, ponto. Agora, ficar com esse papinho de, abre aspas, advogado do diabo, vão fazer uma cruzada, fecha aspas, não me cola, ponto. Nino Tony, abre aspas, vamos discutir, vírgula, desde que seja sobre o que eu quiser e com as posições que eu aceitar, fecha aspas, ponto. Nino Tony, beijos, me liga, tudo junto. Rafael Romão da Selva, cara, vírgula, você está falando sobre VC mesmo. Paula Vaz, eu um tanto quanto incoerente defender o nosso direito de crítica e dialética e ao mesmo tempo ter uma posição ditatorial quanto o que é válido como argumento, reticências. Rafael Romão da Selva, Paula Vaz, vírgula, vocês amam me pintar de autoritário, ponto. Só disse que não acredito que o caminho é por aí, ponto, beijos. Paula Vaz, Rafael, eu não amo te pintar de nada, até porque, vírgula, eu não te conheço o suficiente para fazer qualquer juízo de você, além do que você demonstrou nessa publicação, reticências. Quanto à questão do professor, vírgula, acho ridículo tomar posições e entrar numa polêmica lá, abre aspas, história sem fim, fecha aspas, baseada numa frase, reticências. A resposta que você quer dar, vírgula, Edu, acho que só você vai poder achar, vírgula, já que se baseia num juízo alheio que por si só já começa em cima de algo inconsistente. É um pouco problemático, reticências. Esse é o único conselho que eu posso dar, vírgula, já que, a meu ver, vírgula, essa rasgação de roupa suja começou com um pedido por orientação, reticências. Rafael Romão da Selva, não é rasgação de roupa suja não, vírgula, não. Não é rasgação de roupa suja, vírgula, não, ponto. São os poucos momentos onde conseguimos uma neca de diálogo sobre os nossos problemas, vírgula, percepções e sentimentos, ponto. Paula Vaz, a questão é que não é um diálogo bem embasado. Esse é o ponto que eu estou tentando fazer aqui. Rafael Romão da Selva, aí você quer fazer um simpósio. Ela escreveu uma palavra aqui que é impronunciável para a língua humana. Matheus Tiango, querendo ou não, vírgula, a gente está se baseando no discurso do Edu, ponto. É o que dá pra gente fazer no momento, ponto. O contexto importa, interrogação? Sim, vírgula. Tudo bem, vírgula. Vocês têm razão, ponto. Mas enquanto ninguém chegar para explicar o contexto, vírgula, a gente discute o que a gente pode discutir, vírgula, porque tem informação pra caralho aí pra ser discutida, ponto. Nino Tony, eu concordo com o Tiago, vírgula, ninguém tinha dito para não se discutir alguma coisa, ponto. Mas agora conseguiram acabar com qualquer discussão enriquecedora, vírgula. Parabéns. Matheus Tiago, e se ninguém explicar o contexto, vírgula, a pergunta do Edu continua sendo importante e fazendo muito sentido e sendo necessária nas nossas discussões sobre o papel da universidade em nossas vidas, vírgula. Nosso papel dentro da universidade, vírgula. O que a universidade representa à sociedade, ponto. E isso é uma coisa para ser discutida, traço. E coisas importantes, ponto.
Eduardo BP, não consigo imaginar um contexto em que duas pessoas falando sério e frente a uma discordância sobre o assunto, vírgula, o professor diga para o aluno, dois pontos, o que você está fazendo na universidade, vírgula, se você discorda, ponto, fecha aspas. Talvez a melhor resposta a essa pergunta, quando dita por um professor, vírgula, em qualquer contexto, vírgula, seja, dois pontos, abre aspas, o que é que você está fazendo na universidade? Interrogação, fecha aspas. Rafael Romão da Selva. Gente, vírgula, se não tem discussões enriquecedoras, vírgula, se culpem também, ponto. Que fácil é criar um bode expiatório, exclamação. Palavras. Tem mesmo, interrogação. Porque, vírgula, eu, por exemplo, conheço uma versão dos fatos que não combina nada com o que está sendo pintado aí. Reticências. Acho digna a discussão que o Tiago propôs. Mas esse não é o teor real da publicação inicialmente. Nino Tony, na real eu consigo imaginar alguns contextos, hahaha. Mas enfim, reticências. Rafael Romão da Selva. Então fala, vírgula, Paula, exclamação. Conta a sua versão e fale o porquê o Edu está errado. Ponto. É isso o que você está sugerindo desde o começo, reticências. Paula Vaz. Não é minha função, vírgula. Ele que colocou isso em pauta. Ele que viveu a situação, reticências. Eu seria só uma voz de terceiros, reticência. Mas, cara, se vocês querem usar isso como uma discussão proveitosa e desviar disso, acho justíssimo. O que eu não curto é a parada do apedrejamento, que tem a tendência de sempre ocorrer por aqui. Paula Vaz. Eu tava ocorrendo no início da conversa. Eduardo BP. Então você está falando, tomando partido, vírgula, Paula, ponto. Diferentemente do professor, vírgula, eu disse para ele que eu não exporia nossa discordância sem antes comunicá-lo, ponto. Evidentemente, já sei que ele não teve essa mesma postura, vírgula, pois já saiu explanando as coisas por aí, ponto. Enfim, vírgula, Paula, como eu disse, você está levando a discussão para outro lado, ponto. Essa frase foi dita por um professor num certo contexto, vírgula, mas não era isso que me importava, vírgula. Uma vez que essa frase poderia ser dita por diversos professores em diversas situações, ponto. Mas me parece, em qualquer uma delas, vírgula, a frase é inadmissível. Cleiton Xavier, Klopp, Paula Vaz. Não estou tomando lado algum, vírgula, até porque nem tenho a sua versão e não cabe a mim tomar lados, vírgula, cara, reticências. Tudo o que eu disse se deu por a coisa toda ter começado com uma crucificação de uma postura baseada em algo questionável, reticência. A postura em si, vírgula, como metáfora e representação de um posicionamento típico de professores é recriminável, reticências. O exemplo utilizado é que foi péssimo, reticências. Nino Tony. Acho que o contexto importa porque dependendo do que você discordava. Porque depende do que você discordava, ponto. Pegando um exemplo absurdo, vírgula. Só para demonstrar como a frase tirada de contexto pode sim mudar o sentido, vírgula. Se alguém fala, abre aspas, eu discordo dos negros terem os mesmos direitos dos brancos, fecha aspas. Na faculdade eu também diria, abre aspas, cara, vírgula, o que você está fazendo aqui, interrogação, fecha aspas, ponto. Enfim, vírgula. Espero que não tenha sido isso, haha, ponto. Eduardo BP. Não tem metáfora nenhuma, exclamação. Isso aqui não tem nada a ver com metáfora, ponto. Fala Vaz. Exatamente meu ponto, vírgula, Edu, reticências. Obrigada. Matheus Chengo. Sim, vírgula, Nino, vírgula. Mas acho que teria que ter uma discordância tão absurda quanto a do seu exemplo, vírgula, para isso fazer sentido, ponto. Nino Tony. Pode ser que sim, vírgula, pode ser que não, vírgula. Sei lá, vírgula. Eu só passei aqui para dizer que a universidade é um cemitério de cérebros, vírgula. Achei bacana dizer isso, vírgula. Achei que ia chocar e ganhar uns likes, vírgula. Essa é minha vida, vírgula, né? Interrogação. Matheus Tiango, ha 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 ha. E ele postou um símbolo pagão aqui. Eduardo BP, Nino, vírgula. Só jogando a obra de Paulo Freire no lixo para defender que uma fala autoritária poderia ser respondida com outra fala autoritária, ponto. Já trabalhei como professor, vírgula. Já tive alunos absurdamente homofóbicos e eu jamais diria a eles, dois pontos, abre aspas. O que vocês estão fazendo aqui? Interrogação. Fecha aspas. Volto a dizer, vírgula. Isso é inadmissível em qualquer circunstância. Ponto. Matheus Chiemo, porra, vírgula. Finalmente voltamos a uma boa discussão, ponto. Bom ponto, vírgula, Edu, ponto. Almir Miranda da Silva. Em curso o processo hegemônico. Se você discorda, a reticência está fora, vírgula. Se você concorda, quem sabe ganha um bico numa produtora dos amigos.
ponto. Pelo seu bom comportamento, reticências. Fica firme, BP. Ele também postou um símbolo pagão. Nino Antônio, não sei, ponto. É aquela velha história dos pontos. Da minha casa, vírgula, minhas regras, ponto. Não que fosse a casa do professor, vírgula. Ou então a história ganha contornos cada vez mais bizarros, reticências. João Paulo Dias, frase característica de professor, vírgula, que independente do contexto, não se propõe a ser educador. Rafael Romão da Selva, quando eu disse da metáfora do Edu, é porque esse ponto muito me toca, ponto. Já briguei em sala de aula com metade dos professores, vírgula. Já fui expulso de 2 disciplinas por questionar o currículo e a concepção de processo de criação em sala de aula, ponto. Em Psicologia da Educação, fiz um desabafo, onde questionava os estudantes que presenciavam situações de opressão e se calavam, em uma turma de 70 pessoas, vírgula, onde muitos relataram que já haviam presenciado esse tipo de situação, ponto. A questão é que temos um grupo de alunos que vive para refletir sobre a sala de aula e processos educativos, e os professores e estudantes não sabem lidar com isso, ponto. Nossos professores são professores sem nunca terem passado por disciplinas sobre didática e pedagogia, e isso sim é problemático, ponto. Nunca escreveram sobre seus métodos e passam a maior parte de suas disciplinas nos alimentando com, abre aspas, repertório, fecha aspas, ponto. Toda e qualquer manifestação é tratada com escárnio, mesmo sem conhecer a trajetória do estudante, as situações de trabalho e de vida pelas quais passaram. Me manifesto para expressar o meu cansaço, de quem se propõe sempre a entrar na briga, porque não cansa de querer que as coisas mudem. Bom demais. Nino Tony, acho pesado afirmar que o cara não se propõe a ser educador, ponto. Gosto de dizer, vírgula, para fazer afirmações dessa, vírgula, só com o contexto. Não sei o que foi falado antes, ponto. Matheus Tiango, acho que dizer que a característica de todos os professores é pesado, vírgula, de fato, ponto. Não consigo não concordar com alguns casos, mas não consigo não concordar com alguns casos da UF, ponto. Nino Tony, também concordo com muitos casos da UF. Não concordo com muita coisa, vírgula. Não é por uma frase, ponto. É o que a Paula falou, 2 pontos. Se a frase for usada, não para falar de um professor especificamente, mas sim de uma postura, vírgula, beleza, vírgula. Acho absurdo, ponto. Mas o que está acontecendo aqui não é isso, ponto. E aí eu acho bem perigoso, ponto. Enfim, vírgula. Não sei quem foi o professor, vírgula. Não conheço o aluno, vírgula. Justamente por desconhecimento, vírgula. Acho bem perigoso tomar uma posição, ponto. Aqui no grupo mesmo, já vi nego falando de situações bem tensas de professores, ponto. Situações, vírgula. Professores, ponto. Situações, vírgula. Não uma frase, ponto. E mesmo assim, tinha discussão, vírgula. Gente concordando e discordando, ponto. Pelas posturas daqui, vírgula, começo a achar, vírgula, no mínimo, vírgula, estranho, ponto. João Paulo Dias. Jamais me referi a todos os docentes. Estaria contribuindo de forma enganosa se ignorasse que em nosso departamento existem educadores abertos ao diálogo e que tratam o aluno de forma horizontal. Acho só curioso a tentativa de mediar essa infeliz colocação com o contexto, ponto. Essa frase reflete em muito o que o Romão relatou enquanto sua posição de educando, ponto. Daí vem um post do Cauê Dias Baptista, onde ele postou uma foto de 3 refletores apontando para lados diferentes. É uma foto que tem a marca d'água da Kenstock, é um lugar que tiram fotos e depois vendem na internet, e tem um X. Nino Tony, eu acho curioso jogar um profissional aos leões por uma frase tirada de contexto, em um ambiente formado por alunos e ex-alunos, vírgula, que muito provavelmente vão concordar sem questionar e sem ter presenciado tal discussão, ponto. Nino Tony, e ainda criticar qualquer um que tente relativizar a questão, vírgula, claro, exclamação. Rafael Romão da Selva, ou você que está subestimando a capacidade interpretativa das pessoas, vírgula, o nível de adesão à discussão, vírgula, as percepções pré-existentes ao debate e as experiências cotidianas, ponto. Nino Tony, vou copiar algumas coisas que foram ditas por aqui, vírgula, ok? Interrogação. Abre aspas. Avisa pra galera que ainda estudas para as pessoas refletirem se pegam ou não a matéria deste infeliz. Ponto, fecha aspas.
Abre aspas. Talvez a melhor resposta a essa pergunta quando dita por um professor, vírgula. Em qualquer contexto, vírgula, seja dos pontos. Abre aspas. O que é que você está fazendo na universidade? Interrogação, fecha aspas, fecha aspas. Abre aspas. Em curso, o processo hegemônico, vírgula. Se você discorda, reticências. Tá fora, vírgula. Se você concorda, quem sabe ganha um bico numa produtora dos amiguinhos. Fecha aspas. Abre aspas. Frase característica de um professor, vírgula, que independente do contexto, não se propõe a ser educador, fecha aspas. Isso não é aderir a uma discussão, ponto. Isso é tentar queimar um profissional, ponto. O que, na real, vírgula, se houvesse motivos, vírgula, eu nem seria contra, ponto. Mas uma frase sem contexto não é motivo para isso, ponto. Se a discussão for em relação ao papel da universidade como polo de, abre parênteses, falta de, fecha parênteses, pensamento, vírgula, ótimo, ponto. Mas não está sendo assim. Rafael Romão da Selva. Bem, vírgula, colhe na reunião de departamento que lá todo o contexto vai ser explicado. Nino Antônio, graças ao bom Deus inexistente, vírgula, eu não estou mais na UF, ponto. Rafael Romão da Selva. Márcia Bretas Costa. Numa boa, vírgula. Independente do contexto, o professor foi extremamente infeliz com essa alocação. Reticências. Só isso. Exclamação. Rafael Romão da Selva. Então tá. Márcia Bretas Costa. Conselho recebido de mestre quando o professor não gosta que discorde dele, vírgula. Siga a sua opinião e deixe-o saracoteando na frente da turma, vírgula. Quando ele mais uma vez disser algo que não concorde, diga novamente e deixe-o saracoteando. E aí, quando você for para o mestrado e doutorado, talvez, quem sabe um dia, vírgula, seus questionamentos serão vistos com outros olhos, vírgula. Ou quem sabe, com um pouco de respeito. Rafael Romão da Selva, Márcia Bretas Costa, vírgula. Enquanto isso, temos que sofrer calados as cotidianas violências simbólicas e acumular o sofrimento psicológico de cada dia. Márcia Bretas Costa. É isso aí, amigo. Lucas Couto. Ele postou uma foto do astro internacional de música Michael Jackson, deglutindo aqui o que me parece pipoca num ambiente aparentemente um estabelecimento audiovisual, né? Vulgarmente conhecido como cinema. Aí vem assim, Juliana Trajano. Ha. Tipo isso mesmo, Lucas. Lucas Fratini. 15 horas e 88 comentários até aparecer o primeiro Michael Jackson, ponto. Isso é uma derrota, ponto. Rafael Romão da Selva. Explica melhor, vírgula, Lucas Fratini, ponto. Não entendi. João Paulo Dias. É importante salientar que rechaçar uma postura docente autoritária vai desde se colocar contra essa frase infeliz a uma cartinha anônima pro professor, ponto. Nino Tony. Cartinha anônima, interrogação. Hahaha. Foi mal, galera. Achei que tava no grupo de uma universidade e não no grupo da quinta série B. Márcia Bretas Costa. É melhor ser anônima. Nos dias de hoje as pessoas são processadas e presas quando manifestam suas insatisfações. Rafael Romão da Selva. Nino Tony, vírgula. Depois você vem falar de debate enriquecedor. Fecha aspas. Peraí. Nino Tony, depois você vem falar de, abre aspas, debate enriquecedor, fecha aspas, ponto. Acho grande, enriquecedor, fecha aspas, ponto. Acho grande parte dos seus posts desrespeitosos, vírgula. Sem contar que você é, vírgula, como você mesmo disse, vírgula, alguém que não quer disputar o espaço universitário. João Paulo Dias. Pensei que a parada era relativizar. Nino Tony. Fui desrespeitoso apenas quando falam em mandar cartas anônimas a um profissional, ponto.
E acho que ninguém aqui quer um debate, vírgula. Quer apenas detonar um professor, ponto. Não é que não queira, vírgula. Só mudei de faculdade, ponto. Mas esse não é um espaço para ex-alunos também, interrogação, sobre serem processadas e presas por suas opiniões, vírgula. Pelo amor de Deus, vírgula, enviar uma carta para um professor, vírgula, mesmo que criticando pesadamente, vírgula, não dá prisão, vírgula, não está no Código Penal, e eu acharia muito engraçado algum juiz pegar um caso desse para julgar, ponto. Enfim, vírgula, quando eu tenho embates com professores, abre parênteses, e, vírgula, acreditem, vírgula, não são poucos, fecha parênteses, eu declaro e até mando cartas ou e-mails, ponto. Mas sempre com meu nome e meus contatos, caso alguém queira responder, ponto. Isso é a maturidade esperada de alguém que quer discutir o pensamento dentro de uma universidade, vírgula. Não, interrogação. João Paulo Dias, Nino, vírgula. Não frequentar o espaço estudantil talvez tenha atribuído juízo de valor às suas colocações até então relativizáveis, ponto. Parece até que o professor foi aqui precisado, traço, quando na verdade o que está sendo debatido é a postura dele, traço, não quem é ele, ponto. Quanto à carta, vírgula, ela já foi utilizada enquanto instrumento de protesto por uma turma do nosso curso, ponto. Só utilizei como exemplo e você detonou. Eu não sei se o detonou aqui, abrindo um parênteses meu, se ele quis dizer que ele detonou a parada da carta ou se ele está dizendo que ele mandou muito bem na resposta dele. Fica a dúvida aí no ar, para quem está escutando esse vídeo ou assistindo. Ambas posturas são aceitáveis. Voltando aqui, fechando parênteses, né? Márcia Bretas Costa. Um escritor teve sua prisão decretada por escrever um livro ficcional com pesadas doses de realidade. Reticências. Isso é hoje, vírgula. E mesmo sendo inconstitucional, vírgula, contra a lei de liberdade de expressão, vírgula, tratados internacionais, entre outros direitos, mas que não sei falar, vírgula, ele foi condenado. Nino Ottoni. Então acho que você não leu meus posts desde o começo, ponto. Inclusive, vírgula, inicialmente eu concordei com o autor do tópico e que a universidade anda vazia de pensamento, ponto. Passei a discordar apenas quando vi a postura intransigente de alguns em relação aos questionamentos sobre o contexto, ponto. E, vírgula, principalmente, vírgula, quando vi algumas supostas soluções propostas, traço, inclusive a da carta anônima, vírgula, que, vírgula, sinceramente, vírgula, pouco importa se já foi usada ou não, vírgula, continua sendo, vírgula, no mínimo, vírgula, infantil, ponto. Márcia Bretas Costa. Uns precisam de contexto para se posicionarem, vírgula. Outros acham autoritário e infeliz. Muitas reticências. Viva a liberdade de opinião em caixa alta, 3 exclamações. Nino Ottoni. Viva a liberdade de opinião, exclamação. Porém, 2 pontos. 1, traço. Desde que não envolva uma tentativa de queimar um profissional em um grupo de Facebook. 2, traço. Seja assinada, vírgula. Não anônima. João Paulo Dias. Ha, 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 ponto. Cara, vírgula, de onde você está tirando que a carta foi proposta? Interrogação. Nino Ottoni, abre aspas, João Paulo Dias, é importante salientar que rechaçar uma postura docente autoritária vai desde se colocar contra essa frase infeliz a uma cartinha anônima para o professor. Ponto, fecha aspas. 3 exclamações. Márcia Bretas Costa, não houve intenção de queimar um professor, vírgula. Não ao meu ver, vírgula. Seu nome não foi citado, vírgula. Portanto, uma carta, mesmo que anônima, sem destinatário, teria que ser um pouco improvável. Márcia Bretas Costa. Mas mesmo sem destinatário, vírgula, como foi o caso do escritor, vírgula, vai que alguém vista a carapuça e se sinta ofendido, vírgula. É melhor ser anônima. Márcia Bretas Costa. Risos, risos, risos. João Paulo Dias, Nino, vírgula, é um exemplo, ponto. Infelizmente, suscetível à sua equivocada interpretação, ponto. Erika Light. Eu tenho minhas dúvidas se metade dessa galera que está discutindo já não imagina quem é o professor, ponto. Carta anônima, além de infantil, não me diz nada, vírgula. Os envolvidos sabem quem são e só me parece uma tentativa de fingir que tem mais gente o apoiando, ponto. Se você já levou essas propostas para o diretor acadêmico, interrogação. Talvez discuti-las com o diretório
e tentar apoio dele funcione melhor, ponto. Eu vejo muita gente falando mal do sistema da faculdade, vírgula, e poucas propostas, vírgula, pouca participação nos espaços de comunicação, ponto. Mas acima de tudo, acho pretensioso postar uma frase dessas sem explicar o contexto, vírgula. Afinal, a única coisa que você recebe é um apoio vazio, vírgula, mas para uma pergunta vazia, vírgula. Talvez seja exatamente isso que se necessite, ponto. A realidade é que se você não nos explica o que aconteceu, vírgula, só me parece que você está tentando justificar algo inteiramente seu, vírgula. E se você quer mudar esse ambiente, vírgula, uma pena que você queira mudar só para si, ponto. Fabrício Barros. Eu não sei quem é o professor, vírgula. Vejo vários com esse potencial, ponto. Márcia Bretas Costa. Não faço a menor ideia de quem seja professor ou professora, vírgula, mas imaginando alguns contextos para a fase infantil, vírgula, muitas reticências. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reticências. Caraca, em nenhum cai bem. Muitas reticências. Aqui são 5. Érica Light. É muito fácil se dizer salvador dos oprimidos quando está todo mundo insatisfeito com algo dentro da faculdade, vírgula, mas não necessariamente com a mesma coisa. Ponto. Márcia Bretas Costa. Imagino que o professor ou professora esteja pensando se foi a melhor forma de se expressar diante de um aluno crítico. Reticências. Márcia Bretas Costa. Abre aspas. O ensino superior exige um leitor crítico e ativo. Fecha aspas. Eduardo BP. Érica, vírgula, como eu já disse e repeti, vírgula, não tenho a menor intenção de, abre aspas, buscar apoio do grupo. Fecha aspas. Ponto. Diferentemente da maioria que você diz que nada propõe, eu estou bastante presente no DA e nos espaços da faculdade, vírgula, de modo que eu jamais precisaria do Facebook para me mobilizar, ponto. Sempre fui contra a mobilização que se realiza apenas na internet, ponto. A frase do professor é inadmissível em qualquer contexto, ponto. Isso é uma perda do significado do educador, ponto. Não existe situação em que essa frase seria justificável, ponto. A universidade é um processo formador, ponto. Se o educador acha que alguém, abre aspas, tem alguma coisa de errado, fecha aspas, vírgula, esse educador deveria ser o primeiro a defender que essa pessoa deve estar na universidade, ponto. Gabriel Salles. Como a frase dessa pode ser dita por um professor, é mais que um problema, vírgula, e precisa ser discutida até o fim, ponto, vírgula. As questões que se levantam nessa frase são verdadeiramente relevantes, ponto, vírgula. O contexto também é muito pertinente, abre parênteses. Os nomes só na medida que não incorramos em calúnia e ofensas desnecessárias, vírgula, pois ainda somos uma comunidade, fecha parênteses, ponto. Também acho que a questão que a Erika colocou em sua última postagem é pertinente, abre parênteses, pois muitas vezes temos dois pesos e duas medidas nas opiniões, fecha parênteses, ponto. E acho engraçado como o Facebook é civilizado e cheio de dedos, vírgula, pois o que vemos e ouvimos pelos corredores, traço, com nomes, vírgula, sobrenomes e filiação, traço, são histórias acusatórias, vírgula, histórias acerca dos concursos que cada professor, para entrar no curso, prestou, vírgula, bancas, abre aspas, compradas, fecha aspas, vírgula, bancas omissas, abre parênteses. E é bom os professores que estão nesse grupo público, traço, Tunico, vírgula, Fabian, vírgula, Nina, vírgula, Rafael, vírgula, João Luiz e outros, traço, saibam o que rola pelos corredores, fecha parênteses, vírgula. Histórias de apadrinhamento de alunos, vírgula, preleção, vírgula, divulgação parcial de oportunidades, vírgula, alunos que compram festivais, vírgula, ou seja, boatos e talvez verdades, ponto. Nos últimos dias, tenho me indagado, mas não pelo o que se posta e discute aqui, vírgula, mas muito do que não se posta e discute aqui, ponto. Eu respeito a posição do Eduardo em não fazer público aquilo que não acha pertinente, ponto, vírgula. Mas não vamos nos esquecer que o Facebook também é um contexto, ponto. Júlia Quadros. Bom, reticências. Sobre a frase, vírgula, é difícil ter uma opinião formada, vírgula, até porque não temos uma noção maior do contexto, vírgula. O que eu entendo, ponto. É semelhante à carta anônima, vírgula, só que de sentidos opostos, ponto. Você diz algo sem direcionar a alguém, reticências. Compreendo, vírgula, pois botar o autor da frase teria maior complicações, ponto. Só que assim, vírgula,
caímos nos inúmeros sofismas que não ajudarão em muita coisa, vírgula, nem para a resposta à sua pergunta, vírgula, nem para alguma discussão pertinente, ponto. Ainda assim, vírgula, minha opinião é que estamos na faculdade para discordar, vírgula, propor, vírgula, aprender, vírgula, experimentar, reticências. Mas, vírgula, também depende do que se discorda e como, ponto. Alguns apenas batem de frente sem motivos, vírgula, o que não digo que seja o seu caso, vírgula, Eduardo, ponto. Vitor Novaes, eu acho, vírgula, na verdade, meio triste que algumas pessoas confundam discordância sobre métodos com desrespeito e acusações. Que em muitos casos seja muito mais uma questão de disputa de lugar de fala com os professores, vírgula, com uma postura combativa, vírgula, ao invés de dialética, ponto. Eu não sei até que ponto tem a ver com a experiência dentro de outros cursos, com um tipo de disputa política diferente de ciências. Alguns alunos adoram apontar o dedo e dizer o quanto os professores estão absolutamente errados e nunca são capazes de olhar para a própria postura, vírgula. Em vários casos, tão autoritários quanto a dos mesmos professores aos quais se referem, ponto. Fico me perguntando quantas dessas discussões não poderiam ter um rumo diferente se apenas a forma de questionar não fosse tão agressiva como eu sei que algumas pessoas fazem. É óbvio que a universidade é um lugar de contestação, e isso deve ser preservado, ponto. Repensar constantemente a universidade, vírgula, o lugar da academia e etc. de ciências. Claro que a frase em si é um problema a ser discutido, vírgula, mas honestamente, de ciências, não sei se ela é o ponto que se quer discutir aqui, vírgula, e não algo muito mais específico que se apropriou dessa frase para atacar alguém, abre parênteses, que convenhamos, vírgula, todos sabem quem é. Fecha parênteses. Por outros motivos. Ponto. Agora, reticências, eu acompanho de perto as conversas e esforços dos professores há 4 anos e realmente acho que a maioria merece o respeito de não ser atacado publicamente, vírgula, por Facebook ou durante a aula. Ponto. Acho que tem gente que esquece que são pessoas e que, vírgula, pelo menos do que eu próprio vi de perto, vírgula, tentam fazer o melhor possível dentro do que acreditam, ponto. Se certos ou não, vírgula, é outra questão, ponto. Discordar dos métodos e propor mudanças pode perfeitamente ser feito de forma amistosa, ponto. Só que tem gente que não aceita ser contrariada, vírgula, ignora que os próprios alunos muitas vezes também não querem a sua proposta genial, ponto. Tem gente que não faz ideia dos motivos de certas escolhas, vírgula, mas que ainda assim batem o pé insistentemente e sequer se dão ao trabalho de ouvir, ponto. Acho que, com essa polarização que certas posturas promovem, vírgula, que sim, pode ser de professores, mas certamente também de alunos, só vai ser negativa para o curso, ponto. A única forma que eu vejo de construir um curso diferente é conversando, vírgula, e isso pode perfeitamente ser feito sem apontar o dedo, ponto. E por fim, vírgula, tem me deixado profundamente incomodado a quantidade de gente venenosa espalhando mentiras sobre professores, vírgula, concursos e outros alunos por motivos pessoais bem duvidosos, ponto. É recomendável ter cautela com os boatos, ponto. Eduardo BP, Vitor, vírgula, não entendi se apóstrofe, todos sabem que é apóstrofe, foi com relação ao professor autor da frase que citei, ponto. Se foi, vírgula, francamente, não sei porquê, todos saberiam quem é, ponto. Se sabem, vírgula, foi porque ele explanou, vírgula, não eu, ponto. Eduardo BP, Júlia, vírgula, abre aspas, mas também depende do que se discorda, fecha aspas, ponto. Pois é, vírgula, com o meu tópico eu quis sugerir precisamente que não depende, ponto. Vitor Novaes, vocês estariam sozinhos, vírgula, Eduardo, interrogação. Érica Light, não veio buscar apoio do grupo, vírgula, mas veio buscar respostas, vírgula. Talvez porque só incomode a você, vírgula, e por meio dessa generalização você transforme em um drama coletivo, ponto. Acho que, enquanto discutirmos levianamente qualquer questão, só obteremos respostas levianas, e é exatamente isso que estamos fazendo nesse tópico. Ponto. A impressão que ele deixou é que vocês tiveram uma discussão, vírgula. Ele argumentou melhor e pecou nesse único ponto, e, vírgula, com orgulho ferido, vírgula, você resolve
bater na única tecla que restou, ponto. Eduardo BP. Érica, vírgula. Não generalizei sobre professores em momento algum, ponto. Sempre tive boas relações com os professores e reconheço o esforço da maioria em horizontalizar as relações, ponto. Eu mesmo disse para o professor com quem conversei que se estivéssemos em muitos espaços, vírgula, ou mesmo em outras universidades, nem mesmo existiria espaço para discussão, ponto. Novamente, vou dizer, dois pontos, não pretendo discutir como foi a conversa com o professor ou quem argumentou o quê, ponto. Agora, vírgula, acho no mínimo de respeito você vir falar de, abre aspas, orgulho ferido, fecha aspas, ponto. Você mal me conhece e certamente só sabe o que aconteceu pela versão de uma pessoa, vírgula, que pelo que parece lhe é próxima, ponto. Você não tem o direito de fazer esse tipo de juízo sobre o que me motivou a postar, ponto. Eduardo BP. Vitor, vírgula, o monitor estava por perto durante a conversa, vírgula. Não sei se com essa frase foi dita, ponto. Acho que tinha mais um aluno entrando e saindo da sala, esperando para conversar com o professor, vírgula. Mas não sei se ele ouviu a conversa toda, ponto. Érica Light. Eu falei generalizar a questão, vírgula, não os professores, ponto. Além disso, você assume que eu conheço a tal história e sou amiguinha do professor, apenas por discordar, vírgula, o que não é verdade, ponto. Eu continuo insistindo que se discutam situações reais e confesso que para mim não pesa tanto essa pergunta, vírgula. Não sei qual do empregado, vírgula, mas afirmo que foi uma pergunta que eu me fiz diversas vezes durante a faculdade, ponto. Pode ter sido infeliz a palavra dele, vírgula, mas também eu acho pertinente uma discussão rasa da situação. Perdão. Aí o Lucas Couto postou aqui um cartão postal com a foto de um rapaz do telefone e tal, no computador, escrito Cancel all my meetings. Someone on the internet is wrong, ponto, que significa em português, traduzindo, cancele todos os meus encontros. Alguém na internet está errado. Eduardo BP. Acredito que a abertura da licenciatura balançou o curso de cinema, ponto. A existência de alunos e professores se propondo a discutir educação e a repensar a distribuição do poder dentro da sala de aula criou uma demanda por novas relações, ponto. Professores que não estão habituados com a ideia de, abre aspas, educador, fecha aspas, vírgula, e tudo que ela implica, vírgula, estão sendo pressionados a rever seu lugar de autoridade, ponto. Não recrimino esses professores, ponto. Eles também estão diante de um choque entre novas demandas e velhas tradições, e não podem ser culpabilizados sozinhos, ponto. Ele faz o que sempre fez, vírgula, e o que os alunos, de um modo geral, esperam que ele faça, ponto. Embora eu seja do bacharelado, vírgula, me aproximei da licenciatura, ponto, vírgula. Se não fosse por isso, vírgula, provavelmente eu também teria ouvido a frase que citei no tópico sem me atentar por quanto de autoritarismo existia nela. Ponto. Lidar com pessoas discutindo e repensando os processos de formação não é algo normal em escolas de cinema, e o choque que vem daí não me impressiona, ponto. Não podemos simplesmente cair numa clivagem de visões de mundo entre alunos contra professores, vírgula, como se a discussão se tratasse de defender, abre aspas, colega, fecha aspas, ou aquele que lhe é mais próximo, ponto. O que está acontecendo no nosso curso, vírgula, um lugar onde se discute cinema e, ao mesmo tempo, educação, vírgula, é a criação de um novo espaço, vírgula, dentro do qual normalmente vai haver crises, ponto. Os professores vão ter, abre parênteses, e estão tendo, fecha parênteses, que repensar seus lugares de autoridade, suas falas e os processos decisórios dentro da sala de aula, ponto, vírgula. Os alunos vão ter, abre parênteses, e estão tendo, fecha parênteses, que rever o papel que esperam dos professores e suas responsabilidades nesse processo, ponto. Coisa que talvez seja tão desconfortável para eles quanto para nós, ponto. Talvez ter aula com um professor que não se coloque na função de, abre aspas, transmissor de conhecimento, fecha aspas, abre parênteses, essa categoria caduca e autoritária da educação, fecha parênteses, causa estranhamentos, ponto. Enfim, vírgula, não fico impressionado com o fato da frase que citei ter sido dita, ponto, vírgula. Do mesmo modo, vírgula, não tenho rancor ou qualquer sentimento de retaliação ao professor, ponto. Sei que ele, sinceramente, acredita não ter feito nada de errado, ponto, vírgula. Ele não é um babaca, vírgula, mas uma pessoa que se acostumou a determinados lugares de fala e agora estão sendo questionados, ponto. Cabe a ele e nós reconhecer que novas demandas estão sendo feitas nas nossas relações e tentarmos inventar formas de lidar com elas, ponto.
Rafael Romão da Selva. Érica Light, vírgula, você está equivocado, ponto. É uma questão há muito tempo para nós e não é a primeira vez que temos um abre aspas bafafá, fecha aspas, sobre isso, ponto. Só é a primeira vez que vem para um grupo de Facebook, onde pessoas, vírgula, como você, vírgula, que não estão inseridas em espaços onde a sala de aula e a educação em cinema é problematizada, vírgula, acabam se atropelando por o debate não estar tão claro e definido como vocês gostariam que o Willan Bonner apresentasse, ponto. O contexto pode não estar explícito, mas a linha de raciocínio vem sendo construída há um bom tempo. Rafael Romão da Selva. Para quem quiser se aprofundar no debate sobre a função do docente, vírgula, aqui é um texto que me é, abre aspas, caro, fecha aspas, pois bota em xeque a performance de muitos docentes do departamento, ponto. É bibliografia básica de uma disciplina da licenciatura e vem de um autor que muito reflete sobre estética e política, ponto. http://www.cielo.br/pdf/e-l-o.br/v24n82.pdf. Vocês querem debate profundo, então vão ter que correr atrás. Gabriel Salles. Rafael, como sempre, cumprindo sua função transmissor de conhecimento e nivelador do nível inalcançável de debate dos pontos. Não vejo muita diferença entre seu modo de agir e o do professor em questão, abre parênteses. Daqui a pouco receberemos em nosso e-mail todos os seus trabalhos para nos ensinar como se pensa cinema e educação, fecha parênteses. Ponto. Agora é fácil acusar a Érica de partidarismo na questão, vírgula, como se todos não tivessem sua dose de interesse pessoal, vírgula. E o insistir nessa tecla contra ela é a maior prova disso, ponto. Desmerecê-la do debate por não estar nos espaços de debate de educação, vírgula. Ora, ela não é uma educanda também? Interrogação. Vejo muito despotismo nessa posição, vírgula. E também onde muita coisa se cala, ponto. Rafael Romão da Selva. Ah, sim, vírgula. Porque um post de Facebook é tão autoritário mesmo, ponto. Como é fácil comparar o texto de um post com a ação de uma figura de cargo público, ponto. Márcia Bretas Costa. O texto é incrível, é um debate que não tem muito espaço para ser discutido, vírgula. Já está muito tudo estabelecido, vírgula. E qualquer questionamento gera polêmicas, como aqui, reticências. Não que tenha que ser só um ponto de vista, vírgula. Mas o que não dá é para se manter sempre o mesmo ponto de vista. Duas exclamações. Rafael Romão da Selva. Não confunda o cu com sua perseguição a mim, vírgula, Gabriel, ponto. Quer me fuder, vírgula, me beija. Aí o Lucas Couto postou uma foto, novamente fazendo referência a uma figura da televisão, o apresentador João Kleber, fazendo um gesto assim, né, com o microfone e tal. Pera aí, rapidinho. Tá. Aí o Vitor Novaes postou: Cerquilha não é só um post. Luana Bering, ha, vírgula, um símbolo pagão, Vitor. Vitor Novaes, símbolo pagão, Lu. Márcia Bretas Costas, outsiders, vírgula, pessoal, vírgula. E os insides decidem e mantêm vivas as regras dominantes seculares. Reticências. Eu quero uma casa no campo. 4 reticências. Gabriel Salles, Rafael, vírgula, assim como o professor em questão parece não ouvir aquilo que se agita nos estudantes, vírgula, você também parece não ouvir aquilo que seus companheiros, abre parênteses, e está longe de ser só eu, fecha parênteses, relatam sobre o seu jeito autoritário de impor ideias, ponto. Já disse que te ofereço um abraço, vírgula, mas o resto posso, ponto. Gabriel Salles, passo, asterisco. Estava se corrigindo. Yoshi Numaro. E 150 posts depois, não vi nenhuma sugestão de resposta. RS. Rio Grande do Sul, eu acho. Digo, vírgula, pois pelo que eu entendi, o Edu claramente não quis embate, abre parênteses, apesar das sugestões, fecha parênteses, traço. O que seria o caminho fácil, vírgula, e veio pensar com o grupo sobre como agir na situação dessas. Ponto. O que eu sinto é exatamente o seguinte, 2 pontos.
Pro cara que está em licenciatura e passou 1 ano e meio ouvindo críticas ao sistema educacional, vírgula, ao sistema de avaliação e tudo mais, vírgula, a forma como eles moldam o aluno a ser uma ovelha ou um robozinho de repetir coisas, vírgula, é no mínimo bizarro ver esses casos acontecendo, abre parênteses, pelo visto, vírgula, sistematicamente, fecha parênteses, vírgula. Ouvindo isso dos professores mesmo, saca? A suspeita que surge imediatamente é, abre aspas, eles conversam entre si sobre seus métodos e conteúdos, interrogação. Fecha parênteses, fecha aspas. Repetindo o que já foi dito, vírgula, isto nada tem a ver com as pessoas dos professores, vírgula, porém com a experiência dentro de sala que os mesmos desenvolvem junto conosco, ponto. E, portanto, questionar-se disso não significa ataque ou mimimi, vírgula, significa trabalhar para fazer uma experiência melhor, ponto. Quando leio a frase, vírgula, o que me vem imediatamente é esta foto. Quem, abre parênteses, quem fez Marisol sabe, fecha parênteses, 2 pontos. Eu não entendi esse desenho, mas é um desenho, é uma fábrica, tem pessoas entrando, pessoas saindo, tem um cano de esgoto saindo e é em preto e branco. Interprete como quiser, ou abra a imagem, é um pouco mais fácil. Thiago Pittini, ia postar, vírgula, mas precisa ocupar espaços, vírgula, ler bibliografia e etc, ponto. Não fiz o requisito, ponto. E aí tem a foto de uma mulher aparentemente sendo entrevistada e ela tá com a mão assim e ela tem uma expressão que evoca um certo desespero. Eu não sei também qual foi a intenção aqui por trás do uso dessa imagem dessa mulher. Márcia Bretas Costa, virou um mimimi e um ataque pessoal, a forma de ser e estar no mundo, vírgula. O que era para ser um tema de discussão independente do professor, vírgula, aluno, vírgula, curso, vírgula, universidade ou contexto, ponto. Assim, uma frase solta no espaço que pode ser ampliada nas discussões sérias e acadêmicas, ponto. Vitor Novaes, mas Yushi, não seria também um erro colocar todas as esferas de educação dentro desse mesmo bolo? Interrogação. Será que são exatamente os nossos professores, abre parênteses, e aqui me refiro aos atuais, fecha parênteses, que nos moldam para repetirmos coisas como robôs? Interrogação. Por mais que existam professores autoritários e que aceitem pouco debate, vírgula, está longe de ser a maioria dos professores do departamento, ponto. Eu vejo esse tipo de crítica muito mais pertinente ao sistema de ensino fundamental e médio, vírgula, por exemplo, ponto. E para isso, não precisa ser aluno de licenciatura, vírgula. Esse problema da doutrinação está escancarado, ponto. No movimento punk está cheio de garotos de 16 anos fazendo exatamente as mesmas críticas, ponto. Está nas letras e nomes de banda, ponto. Está na música do Pink Floyd. Está na música do Pink Floyd, reticências. Eu faço exatamente as mesmas há anos, ponto. Eu larguei o ensino médio porque detestava a forma como o sistema educacional funcionava, vírgula. Sempre fui autodidata, ponto. Terminei o EM via supletivo, ponto. Sempre tive problemas sérios com a figura de professores autoritários e que apenas tinham como objetivo moldar os alunos, ponto. Definitivamente, vírgula, não é essa a relação que eu vi e estabeleci com a maioria dos nossos professores, ponto. São esferas de ensino consideravelmente diferentes, ponto. A questão é, 2 pontos. Em certas cadeiras, essa ideia de orientalidade é inviável, vírgula. É um discurso que não tem a menor possibilidade de se sustentar, ponto. Ainda mais se pensarmos em um curso como cinema, vírgula, onde as experiências práticas e estudos de questões específicas estão longe de ser contemplado pelas experiências subjetivas, vírgula, ou por problematizações filosóficas ou das ciências sociais, ponto. Não tem horizontalidade e subjetividade que possa mudar ou relativizar o funcionamento de uma câmera e de um gravador de som, ponto. Não tem relativização possível sobre as leis de incentivo e de como funcionam os editais, ponto. Se seus funcionamentos devem ser problematizados, é outra história, ponto. Eles devem, vírgula, e eles acontecem no ambiente da universidade, vírgula, que não está restrito ao ambiente físico e horário das aulas, ponto. Só que talvez o melhor espaço para isso não seja na matéria de produção, vírgula, onde as questões objetivas de funcionamento do nosso cenário audiovisual precisam ser apresentadas, abre parênteses,
até para serem problematizadas, vírgula. Porque o que tem de gênio revolucionário, falando besteira, porque não faz a menor ideia de como as coisas funcionam, é bem grande, fecha parênteses, ponto. Aí entra a importância da nossa participação, dos pontos. Talvez pedir a criação de disciplinas que funcionam como ambiente de debate de certos assuntos e etc, ponto. Mas é outra, em caixa alta, história, ponto. Tem gente que não entende que cinema é um mundo híbrido, vírgula, que comporta em si infinitas possibilidades que vão dos mais abstratos debates filosóficos até a mais pura técnica física, vírgula. E por isso, quer empurrar a goela abaixo de todo mundo que se exclua todas as outras possibilidades que não sejam a sua própria escolha, ponto. O Romão, vírgula, que é sem dúvida a pessoa mais autoritária que eu já vi no IACS, vírgula, fala o tempo todo que cinema é educação, ponto. Ora, vírgula, pra mim não é, ponto. Essa é só mais uma das possibilidades, ponto. Sobre o método de avaliação, vírgula, isso não é um problema específico dos professores, vírgula, é da própria universidade, ponto. Nota, vírgula, CR, vírgula, etc, vírgula. Tudo isso é estúpido e diz muito pouco, abre parênteses, ou nada, fecha parênteses, sobre o quanto o aluno foi capaz de aproveitar a experiência, ponto. Só que a avaliação, vírgula, pelo menos diante do que temos, vírgula, precisa ser feita, ponto. E esse problema é muito maior do que uma discussão direta em sala de aula, vírgula, direcionado a professores de disciplina, ponto. Desculpa, vírgula, mas acho que estão querendo brigar, vírgula, mais uma vez, vírgula, com as pessoas erradas, ponto. Yushi Namaru Vitor, vírgula, não sei se conta, vírgula, mas eu não estou querendo brigar, ponto. O que eu digo é extremamente pelo motivo que afirmei, traço. Queremos saber se tem como melhorar a experiência, vírgula. É só, ponto. Até hoje, eu não tive grandes problemas com isso, ponto. Mas eu direciono minhas perguntas a um modo muito específico, onde isso dificilmente aconteceria, vírgula. E isso é um jeito meu, ponto. Mas eu já vi coisas estranhas acontecendo, ponto. Não tem por que levantar os méritos do curso de cinema da UF, nem dos professores, vírgula. Nós sabemos que eles são muito mais abertos e de trabalhar junto conosco que os dos cursos de engenharia, vírgula, de muitos outros cursos de humanas que a gente vê por aí, professor fazendo merda braba, abre parênteses. Sim, existe na universidade isso, fecha parênteses, ponto. Não se trata disso, vírgula. É mais de como podemos melhorar o que já temos, ponto. Só não vejo por que alguém diria isso a um aluno em nenhuma hipótese. Ponto. E galera, vírgula, acho na real que a gente tem que conversar isso mais ao vivo, ponto. Eu sinceramente lido de boa com a frieza da escrita do Facebook, vírgula, melhor que com o monopólio do som pela fala, vírgula. Mais debates que tocam questões pessoalizadas vão facilmente mal pela de escrita, ponto. Vitor Novaes e Yush, mas eu concordo com você, vírgula, nem de longe estava me referindo a quanto você disse sobre brigar e tal, ponto. Eu apenas aproveitei o gancho para comentar sobre discursos e colocações que eu escuto o tempo todo e me incomodam, ponto. E é exatamente isso, vírgula. Existem espaços do ambiente estudantil e acadêmico mais contaminados com certas posturas autoritárias, vírgula, mas não dá para aplicar essas críticas indiscriminadamente a todos os ambientes de ensino, ponto. Esses problemas se manifestam de formas diferentes entre ensino fundamental, vírgula, médio e superior, vírgula, e dentro do ensino superior em função dos cursos de perfis de alunos / professores, ponto. Certamente existem professores com posturas agressivas e sem dúvida devemos questionar essas posturas, ponto. A frase em si, vírgula, citada no início do tópico, vírgula, certamente é problemática, ponto. Claro que a universidade deve ter um espaço de discordância, vírgula, para gerar disso o debate e caminhar para frente, ponto. Só que honestamente esse caso não se resume a essa frase, vírgula, e os vários comentários colocados aqui extrapolam em muito o evento particular e se estendem sobre diversos professores que não têm nada a ver com o assunto, ponto. Eu já devo ter comentado isso, dois pontos. Se somos um corpo só de alunos e devemos buscar uma maior abertura para o nosso trânsito entre os dois cursos, vírgula, com a possibilidade da dupla titulação, vírgula, não podemos esquecer que são dois cursos com perfis e objetivos diferentes, ponto. Cinema não é só educação, ponto. Exatamente por isso existe um de licenciatura, vírgula, que se propõe a pensar essa relação, ponto. E Antibé
ele postou de novo a foto do Michael Jackson, só que com uma inscrição: I'm just here for the comments! Exclamation, que em português pode ser traduzido como eu estou aqui apenas pelos comentários! Exclamação. E tem embaixo escrito DEILow.com, que é um site, acredito que seja um site de humor. Lucas Couto: já postei o MJ, vírgula, vamos inovar. E Antibé, ele postou a foto de um cachorro com a cara enfiada no saco de pipoca. Lucas Couto: ha 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 ha. Lucas Fratini: ia comentar que repetir o MJ era a segunda derrota, vírgula, mas esse cachorro com a cabeça presa no saco de pipoca é tão lindo e metafórico e quase me fez chorar, ponto. Estou emocionado. Eu devo admitir que eu também. Júlia Quadros: quanto ao que eu havia comentado, reticências. Bom, vírgula, acho que depende sim do que se discorda, ponto. Podemos, vírgula, no mínimo afirmar que é incoerente um aluno de cinema discordar do ato de fazer cinema, ponto. Não acho que você tenha levantado isso na aula, vírgula, mas como eu já disse que não fazia ideia do motivo da discussão com o professor, vírgula, respondi considerando todas as opções possíveis. Reticências. Tô cansado. Ah, é doce. Nem pra fazer um post mais curtinho pro homem aqui que tá nessa porra. Vamos lá, vamos lá. Segura aí, Pedrão. Já tá no final. Ah, meu Deus. Eduardo BP: Vitor, vírgula, quando me refiro às novas demandas e novas formas de lidar com professores, vírgula, isso nada quer dizer coexigir de todas as aulas, abre aspas, discussões filosóficas e das ciências sociais, fecha aspas, ponto. Reconheço a importância da técnica, ponto. Respeito todos os professores que optam por abordagens mais próximas da técnica e do mercado, vírgula, mesmo que eu discorde, ponto. Considero equívoco quando os alunos pretendem mudar o jeito de ser do professor, ponto. Acredito que a boa aula é justamente aquela em que o professor deposita sua crença, vírgula. Seja essa crença a abordagem política, vírgula, mercadológica, vírgula, técnica, vírgula, filosófica, vírgula, historicizante, vírgula, etc. Ponto. O modo como o professor entende o audiovisual pode ser o tutano da sua aula, ponto. Quanto a isso, vírgula, nenhuma objeção, ponto. O aluno também deve ser compreensivo quando o professor discordar dele e compuser sua aula pautada nessa discordância, ponto. Mas a horizontalidade é o modo como se toma as decisões e se distribui poder na aula, ponto. Quanto a isso, vírgula, nenhum tipo de cadeira merece relativização, ponto. Os alunos devem ter voz no processo decisório, ponto. Isso não é um favor que o professor faz, vírgula, é um direito dos alunos, ponto. As formas de avaliação, vírgula, as obrigações das disciplinas devem ser discutidas, ponto. Agora, vírgula, pelo amor de Deus, vírgula, chamar o Romão de autoritário é no mínimo desconhecer o sentido da palavra, ponto. Abre aspas, autoritarismo, fecha aspas, é uma forma de se apropriar da sua autoridade, ponto. Só quem está numa posição de autoridade pode ser autoritário, ponto. Use para isto outro nome, ponto. Mas, vírgula, por favor, vírgula, não banalizem um termo grave como esse, ponto. Tem setores por aí loucos por esse tipo de retórica, baseada na inversão de valores, exclamação. Concordo em gênero, vírgula, número e grau com esse professor. Estranho isso, né? Bom, eu vou terminar por aqui. Esses foram todas as postagens até agora. Você agora pode se sentir livre para comentar. Talvez você tenha que ler o artigo postado pelo Rafael. Eu não vou ler isso, porque eu não acho necessário. Mas então vocês podem se sentir livres agora para participar dessa discussão, tendo ciência de tudo que foi dito. Ou se vocês não acharem necessário, vocês podem só curtir as postagens que vocês mais tiverem gostado. Ou nem isso, se vocês não quiserem. É isso então. Caso você seja um deficiente visual, me manda uma mensagem porque eu realmente estou muito curioso pelo seu caso. Você foi, sei lá,
você foi inspirado pelo filme do Woody Allen, Dirigindo no Escuro, você se enganou na hora de fazer o vestibular porque não estava lendo o que você estava se inscrevendo, ou você é apenas um farsante querendo me pegar uma peça porque achou, sei lá, engraçado essa parada, tá ligado? E tá tirando uma onda comigo. De qualquer forma, eu estou totalmente aberto a qualquer uma dessas possibilidades. E vou ficar aqui no aguardo, tá ligado? Quero agradecer também a todo mundo que prosseguiu e viu todos os minutos que eu gravei. É difícil dizer quanto foi, porque eu ainda não editei, então é sempre idiota falar que, sei lá, tem 1h20. É possível, muito possível, na verdade. Mas seria idiota, porque depois todo mundo pode ver que tem escrito no vídeo o tempo total. Então eu seria, sabe, estaria fazendo papel de palhaço aqui, dizendo o tempo. Mas assim, tenho certeza que vai ser bastante tempo. Eu quero agradecer também a todo mundo que postou, porque vocês de certa forma acabaram sendo os roteiristas do meu primeiro longa-metragem, que algumas pessoas talvez tenham assistido. Pessoas loucas, provavelmente, porque é realmente muito extenso. Eu quero, incentivar todas as pessoas que querem discutir a entrarem aqui nesse grupo, Cinema UF, mesmo que você não faça parte sabe, mesmo que você seja cego e não faça parte do cinema, fique à vontade para entrar aqui. Mesmo que você não saiba digitar, só bater as teclas, dar enter aqui e, sabe, deixar todo mundo se divertir às suas custas, tá ligado? Porque afinal de contas é pra isso que serve as comunidades, né, cara? Pra haver essa solidariedade um com o outro. E a gente construir um cinema a partir da colaboração e da fraternidade, do amor e, por que não, também da educação, né? Eu queria especialmente perguntar a esse cara que se chama Rafael Romão da Selva se ele tem algum parentesco com o Brandon Fraser no filme Jorge, o Rei da Selva, porque é o mesmo sobrenome que vocês têm, ou se esse sobrenome é realmente real, ou se foi uma coisa que você inventou porque é muito fã do Brandon Fraser, que fez vários filmes interessantes, como por exemplo A Múmia 1, A Múmia 2, A Múmia 3, que não é tão legal, né? Que outro filme que ele fez? Ele fez aquele filme com Harrison Ford sobre o sistema de saúde americano, Cico, né? Ganhou até várias premiações aí, como por exemplo o Oscar de melhor filme do Brandon Fraser.